Bom dia, Yasmin. O senhor viu aquele negócio? Vi, eu tirei todas as turmas para depois eu verificar, viu? Ah, tá certo. Que tem umas pessoas que não estão assistindo aula, a menina do 7º ano especialmente. Aí ela começou a postar ontem, aí eu disse, não, vou tirar tudo e depois eu coloco. Aí ninguém posta nada, só depois, viu? Segunda-feira que posta, Tá bom. tá certo? Tá certo. Obrigada. Pronto, eu que agradeço de lembrar. Aí... Boa. Deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá então. Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu só botar o nome do menino aqui para não me atrapalhar. Estou fazendo um mapa de notas, tirando as notas todas. Tem gente aqui, deixa eu ver aqui se já chegou a pessoa. Eu vou dizer e ela vai se tocar. Vou ver se ela já chegou aqui. Não, ainda não chegou não. Falta eu ligar. Tem gente que não fez as coisas. Que não. A Amanda tá aí? Tá não. Não é a Amanda não. É outra pessoa. E Caio tá aí? Tá não. Que não fez os questionários. Fez os questionários tudo de todo jeito. Samantha, tá faltando... Ah, não, Samantha tá aí. Tem gente que não fez os questionários de ciências, não é? Aí foi responder o teste, ó, levou nota baixa, viu? Eu disse a vocês que tem que ser de acordo com o questionário. E vocês pegaram, não fizeram de acordo com o questionário. Tem gente que não fez de acordo com o questionário. Segunda-feira não tem aula, é planejamento, já está confirmado. Avisa seu pai e a sua mãe, nem aula presencial e nem aula online. Deixa eu mandar só o link aqui para o 7º ano de matemática. Aí tem gente que não... Tem gente que não fez de acordo com o que foi falado, viu? Deixa eu ver quem foi que chegou aqui. Ainda tem outra pessoa que está chegando aqui. Vou passar. Então, olha, segunda-feira não tem aula, nem presencial e nem remota. Vai ser planejamento na escola, do 4º bimestre. A diretora vai decidir se vai ser online, o que é que vai ser online, o que é que vai ser presencial, o que é que vai ser se o teste é online, é presencial. Uma hora ela diz que é online, outra hora ela diz que é presencial. Aí segunda-feira a gente vai retomar essa questão aí, viu? E falar para ela pegar e dizer se vai ser presencial, se vai ser online, o que é que vai ser, para a gente dar sequência, ok? E se a gente vai continuar online, se vai voltar, se não vai, aí ela vai decidir lá na escola. Então vamos lá, pessoal. Eu disse a vocês, já tirei as notas de todo mundo, já enviei para a diretora. Teve gente que tirou nota baixa porque
porque não fez o questionário de ciências, que eu disse que tinha que fazer para estudar, e não fez, não respondeu de acordo com o questionário, e eu disse que tinha que ser de acordo com o questionário. Se pegasse informação da internet, do Google, não iria ser aceito. Então, muita gente aqui tirou nota baixa em ciências, principalmente em ciências, viu? Certo? Aí vocês se organizam, porque estava com o teste, estava com o questionário no caderno, quem estava, né? Estava disponível o questionário, não era simulado, que não estava disponível, né? Vocês estavam aí com a faca e o queijo na mão e vacilaram. Então, você que não fez o questionário, além de ter levado nota baixa na qualitativa de ciências, também levou nota baixa na prova de ciências. Aí aguarda as notas saírem, viu? Quem tá mais postando aqui nas coisas é Yasmin e Rebeca. Nenhum outro tá postando as coisas no Google Sala de Aula. No terceiro bimestre, quase ninguém aqui postou. João postou uma vez, Amanda postou outra, Ivone postou outra, Samantha não postou nenhuma, nem Micael postou nada. Teve disciplina que Amanda também não postou nada, Samantha não postou nada, Caio não postou em nenhuma, certo? E Débora postou só em poucas, em uma foi duas. Então eu já disse a vocês, observe o que é que vocês estão fazendo, e o professor ele fica querendo saber se você copiou ou não. E a qualitativa é aquelas observações dessas fotos. Então eu percebi que tem gente já nas outras séries, já postando, certo? Teve gente que postou depois do prazo, que não valeu, certo? O prazo terminou lá no dia 1º, antes do dia 1º de outubro, no final do mês, e a pessoa pegou, foi querer postar depois que eu avisei. Então já era, viu? Aí não valeu. Então não deixe de postar. Vamos lá, continuando aqui. Entendido o recado? Todo mundo entendeu o recadinho, né? Pronto. Então vamos lá. Olha, unidade 6, vamos falar de crônica, uma crônica diferente. Onde você costuma encontrar crônicas para ler? Em livros, em jornais ou em revistas? Você já encontrou a palavra crônica no título de um filme ou de uma peça teatral? O que você faz quando não conhece o significado de uma palavra? Consulta um dicionário. Pergunta a um colega ou tenta relacionar essa palavra com outra cujo significado você conhece. Nessa unidade, nós vamos interpretar e ler crônica jornalística, localizar a opinião do cronista sobre o fato noticiado, identificar argumentos para comprovar a opinião, identificar recursos coesivos e jogos de palavras na crônica, produzir uma crônica opinativa, participar de roda de leitura de crônicas escolhidas, estudar coerência e coesão textual mais uma vez, identificar o uso de pronomes na coesão textual, reconhecer novos usos de palavras conhecidas, estrangeirismo, neologismo e gírias, que é a variação linguística. Vamos aqui ler sobre crônica jornalística. No Brasil, o gênero crônica ele é registrado desde o século XVI. Na época, século XVI, deixa eu ver aqui quem aqui não está na aula do sexto ano. Ana Paula, Bárbara, Carlos, deixa eu ver, Gabriel, Clara tá ali? Clara tá. Aí, Gabriel, Gustavo tá, Ícaro tá, Isaac tá, Israel, João, Cadu, Levi tá, Caías, pronto. Aí, olha, na época lá do descobrimento do Brasil, 1500 por ali, a gente vê que ali já se usava o gênero crônica, certo? Gênero crônica.
E agora ligar para quem? Levi, Micaías, pai de Micaías e o N. Deixa eu só finalizar isso aqui. Acho que a dona Daísa tava ligando pra mim. Não. Você marcou, Nilton? Oi. Sabe o professor Caio, nosso professor? Sim. Ele dá aula de duas matérias, se não me engano, né? Que é História e Física. Parece que é. E eu- É ele. professor, porque- Nota a matéria, ele dá. Na oitava ele dá matéria de história. Não sei se ele vai dar história para vocês depois. Até ele não chegar aqui e definirem aí tudinho segunda-feira, eu vou dar aula a vocês. Depois que definir, aí eu já vou me libertando de algumas coisas. A educação física, esse assunto, só tem mais 2 assuntos para ser falado, que é dança e primeiros socorros. Depois desses assuntos, aí a gente encerra. Eu acho que no final do mês a gente está encerrando a educação física. Aí a professora já mandou aqui os assuntos e já postou, pediu para eu postar o material dela. Então vamos lá. Sim, e aí? Aí você quer aula com ele, é? Professor, não sei não. Gostaram da aula dele? Eu gostei, professor, da aula. Que bom. Eu também. Gostei também. Ótimo. Ele dá aula bem. Eu gostei da aula dele também. Aí vamos aqui, ó. Então o gênero crônica ele vem desde o século XVI. Lá em 1500, quando os portugueses descreviam lá nos textos, aí eles estavam recém-chegados aqui no Brasil, eles descreviam o que haviam encontrado aqui. Esses relatos ficaram conhecidos como Crônica dos Viajantes. Com o tempo, a crônica ganhou outras características. Passou a relatar a vida social e cotidiana de sua época, misturando realidade e imaginação. Atualmente é um gênero bastante apreciado pelos leitores que preferem textos curtos que apresentem uma crítica sensível ou bem-humorada sobre temas da vida cotidiana. As crônicas publicadas em jornais e revistas são chamadas de crônicas jornalísticas. Parte delas é inspirada por notícia e aborda sempre do ponto de vista do seu autor diferentes aspectos do dia a dia, cultura, política, esporte, entre outros. A crônica que você vai ler foi criada a partir de uma notícia de jornal. Eu vou pedir para Joãozinho ler essa crônica. Lê aí, Joãozinho. A partir da notícia de jornal. Leia a notícia. Certo. É esse de Joaquim José, né, professor? Certo. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi absolvido por sua participação na Inconfidência Mineira, em julgamento teatralizado, realizado hoje, dia 21, no Rio de Janeiro, batizado de Desenforcamento de Tiradentes. O ato atraiu um grande número de pessoas, lotando completamente o salão do tribunal do júri do antigo Palácio da Justiça. O papel do Martim coube ao Rubel Arthur Vildo Gonçalves. Aí, vamos aqui. Como você imaginaria como seria uma crônica cujo tema fosse o desenforcamento de Tiradentes? Será que é possível desfazer o que aconteceu em 21 de abril de 1792? Como seria essa história? Lembrar que Tiradentes foi enforcado, né? Aí a gente sabe muito bem, ele entrou para a história
ele foi enforcado porque ele queria a independência do Brasil, né? Todo mundo sabe disso aí na história. Foi em 21 de abril de 1779, se eu não me engano, foi quando ele pegou e foi enforcado. A coroa portuguesa pegou, enforcou ele para dizer para os outros que não era para fazer rebelião contra o Império. Então, olha, leitura há 10 horas desfeliz. Encenou-se no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de dezembro, em forma de peça teatral, uma celebração chamada Desenforcamento de Tiradentes. Com advogado, promotor e júri popular, refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, todo mais ou menos conforme o que resistam os autos de 2 séculos atrás, mas com resultado inverso. No final, o réu é inocentado, ou seja, desenforcado. O melhor de tudo foi o título, Desenforcamento. Entra para o rol de palavras mágicas que o 10 inicial permite criar, né? A gente cria muitas palavras com 10. Desinformação, desestimular, a gente cria muitas palavras com 10. Aí aqui inventaram o desenforcamento, invertendo significados e instituindo o mundo às avessas. Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar. Talvez já se invocasse o desinventar antes, depois invocou-se mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de retroceder, retroagir na ação de inventar. E oferece aí o significado de desinventar. E oferece como exemplo um trecho do poeta Manuel de Barros. É preciso desinventar os objetos. O pente, por exemplo, é preciso dar ao pente a função de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia. Tiradentes foi o apelido dado a Joaquim José da Silva Xavier, 1746-1792, que foi dentista, pequeno comerciante militar. Fez parte de um movimento político em Minas Gerais para tornar o Brasil independente de Portugal. A coroa portuguesa decidiu exigir o pagamento de um imposto que era extorsivo para as condições econômicas da época. O movimento contra Portugal foi delatado e seus integrantes punidos, mas o único condenado à morte foi Tiradentes, enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Aí vamos continuando aqui. Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu Unbirthday, como escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzido em português para desaniversário, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E por falar em belo, a escritora Ana Miranda deu o título de Desmundo ao romance que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força ao Brasil da época do descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. Desmundo é mais que o fim do mundo, é o mundo ao avesso. É o que aguarda no romance a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcante Proença escreveu que o personagem de Mário de Andrade resumia as desvirtudes nacionais. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outra oportunidade ao lamentar, no poema Louvação da Tarde, a pátria tão despatriada. Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da sua publicação de Macunaíma e 70 anos depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, 2015, mas não é disso que se trata aqui, porque raios, ou insolente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias públicas. Refugiemos-nos nas palavras. O tema de hoje são as que importam o prefixo 10, começando com inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador, recolhedor de palavras que foi Guimarães Rosa, espalhou por suas obras, entre muitas outras, Desamigo. Ele escreveu tudo sobre isso nas obras dele, né? Guimarães Rosa. Desamigo, desendoidecer, desdormido, desexistir,
destriste, desfeliz, desviver e desfalar. No precioso livro O Lexo de Guimarães Rosa, da professora Nice Santana Martins, registram-se exatas 230 palavras com 10. Sinal de que o 10 é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar com a possibilidade do idioma. Até 10.000 Guimarães Rosa inventou. Querer 1000 gritar e não pude, 10.000 de mim mesmo. Me tonteava numas ânsias, diz Riboaldo no Grande Sertão Vereda. O 10 traz em si a atração anarquista do mundo, de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 10, perfeitamente acomodadas à língua e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com um novo vício quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertence desamor, desventura, desencanto e o fatal desespero. Ao inverter o alto significado moral de amor, aventura, encanto e desesperança, desassossego vai no mesmo caminho. Desentendimento é mais bruta, é eufemismo para briga. Ao contrário de alto valor moral, são destemore, desassombro, ao opor-se ao temor e ao assombro. Desatino é humilhante, é perder o tino. 10 horas só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de altas horas. Mas na pura raiz etimológica significa estar fora das horas. Como assim fora das horas? Desasnar é o inspirado sinônimo de aprender pela via de deixar de ser asno, certo? É uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras, em estado de inocência, revelar maravilhas. O leitor não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra desnamorar, assim como desnamorado. Vocês conheciam essa palavra? Não, professor. Aí, ó. Ele disse que também não conhecia, mas tem, viu? Assim como desnamorado. A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição do namorado, de namorado e Hawass. Lá nesse dicionário Hawass, terem duas pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade. Isso aí é namorar. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que se imagina desamparado, a deshoras, desnorteado e desterrado de si mesmo. Deixa eu soltar aqui. Ok. Aí vamos lá para a interpretação de texto, certo? Aí vamos lá para a interpretação do texto. Pergunta aqui, a pergunta é essa aqui. Deixa eu botar aqui, ok. A pergunta: qual é o fato real que desencadeou a crônica de Roberto Pompeu de Toledo? Qual foi o fato principal que ele fez essa crônica? Qual foi o fato histórico que eu falei aqui, que eu citei? O que é que aconteceu em 21 de abril? Tiradentes foi enforcado. Muito bem, então esse é o fato que desencadeou a crônica, o enforcamento de Tiradentes. Muito bem. Oi. Já. Passou logo cedo hoje. 7h30, eu acho que era 7h30 que ele passou. Vendo o primeiro parágrafo, tem que responder. Qual é o aspecto apontado pelo autor para dar veracidade a esse fato? Onde é que ele foi encenado? Hein? Vocês lembram onde foi encenado?
Foi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, certo? Justamente onde tinha lá os documentos, os autos, né? Que justamente falava sobre onde tem falando sobre o enforcamento de Tiradentes. Qual é o que diferenciou o fato histórico da representação teatral? O que é que aconteceu? Qual foi a diferença do fato histórico que aconteceu com Tiradentes e que foi diferente na peça teatral? E aí? O que aconteceu com o Tiradentes, minha gente? Foi enforcado. O que é que aconteceu na representação da peça de Tiradentes? Ele foi enforcado ou ele não foi enforcado? O homem não foi enforcado. Muito bem. Então, essa foi a diferenciação que diferenciou, viu? Tiradentes não foi enforcado. Pronto. As questões bem simples aqui, não tem nada diferente não. Aí vem, encenou-se no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça teatral, uma celebração chamada Desenforcamento de Tiradentes. Segundo o dicionário Aurélio, que é o principal dicionário, é aquele que eu tenho ali, uma celebração é o ato de realizar algo solenemente. Algo com solenidade, promover, comemorar, festejar, publicar com louvor, exaltar. Pense em uma palavra para substituir celebração, na frase reproduzida acima. E reescreva a frase, né? Então, aqui no caso, celebração pode ser substituído por comemoração, certo? Comemoração. E fica o mesmo significado de celebração. Celebração é a mesma coisa de comemoração. Posso passar? Posso, né? Aí agora vamos para aqui, para essas coisas. No segundo parágrafo tem o cronista cita alguns versos de Chico Buarque. Você, quem inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Essa canção faz alusão à situação enfrentada no Brasil durante a ditadura militar, que se estendeu de 1664 a 1985. Tendo em vista esse fato, a que tristeza os versos podem estar se referindo? O que é que aconteceu na ditadura militar? Hein? O que é que aconteceu com as pessoas que eram contra o regime militar? Elas eram o quê? Hein? Elas morriam. Torturadas e morriam, muito bem. A esses versos estão se referindo à morte. A morte das pessoas. A morte, só a morte mesmo. Pronto. Essa tristeza que os versos podem estar se referindo é a morte das pessoas, né? Que era contra o sistema. Muito bem, Yasmin. No precioso livro Lex de Guimarães Rosa, da professora Nice Santana Martins, registram-se exatas 230 palavras com 10, certo? Com 10. Sinal de que o 10 é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar com as possibilidades do idioma para criar palavras. Até tem 10 mil, Guimarães Rosas inventou. Querer mil gritar e não pude. 10 mil de mim mesmo. Me tonteava numas ânsias, diz Riboaldo, que é o personagem da Grande Sertão Veredas, lá do Grande Sertão Veredas. Nesse parágrafo, ao tratar exclusivamente do prefixo 10, o que a cronista procura mostrar? Usa esse 10 para quê? Para a multiplicidade de sentidos que o prefixo 10 possibilita criar, a dificuldade de usar palavras formadas por 10, a inutilidade desse prefixo que não modifica o sentido da palavra em que é empregado. Qual seria a letra A, B ou C?
Ele dá muitos sentidos, ele não dá nenhum sentido ou ele é inútil, tanto faz. Muitos sentidos? Muitos sentidos, letra A, viu? Muito bem, Joãozinho e Yasmin. E quem respondeu aí também. Aí, ó, o trecho de Manuel de Barros, citado pelo cronista, é isso aqui. É preciso desinventar os objetos. O pente, por exemplo, é preciso dar a ele, ao pente, a função de não pentear, até que ele fique à disposição de ser begônia. Explico o que pode ser a desinvenção de objetos do poeta, que seria a desinvenção. Qual é? O pente serve para quê? Pra pentear o cabelo. Para pentear o cabelo, é a função dele. E e aí no caso quando eu digo assim despentear, né? Preciso dar o pente, a função de não pentear, no caso, né? Então, nesse caso, eu estou usando uma palavra que está no sentido denotativo ou sentido conotativo, sentido figurado? Não, é conotativo, viu? Quando eu invento uma palavra, eu estou dando sentido, sentido conotativo. Ao inventar uma palavra, usa-se o sentido figurado, conotativo. Viu? Pronto, é isso aí. Aí quem não printou, printa aí pra gente dar sequência. O professor Maconildo, Oi. aproveitando esse tempinho extra, como é que vai ficar o negócio do professor de aula? Porque as turmas estão ativadas, elas vão sair como no dia segunda-feira, como o senhor falou, né? Aí segunda-feira eu reativo, aí vocês botam segunda-feira, viu? Tá certo. Pronto, aguarde até segunda-feira. Segunda-feira vocês postam tudo que foi postado essa semana. Aí, e o que for passando, viu? Então aguarde até segunda-feira. Então vamos aqui, vamos passar aqui para a próxima. Relendo esse trecho, o 10 traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Desculpa. Aí no dicionário, essa frase sobre o prefixo 10 é uma das ideias centrais da crônica. Leia as acepções, os significados das palavras anarquista e anarquismo. Anarquista é relativo a anarquismo anárquico, partidário do anarquismo, que ou aquele que é dado à anarquia desordeiro. O anarquismo é uma teoria social e movimento político presente na história ocidental do século XIX e da primeira metade do século XX, que sustenta a ideia de que a sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder exercido pelo Estado, sendo este considerado dispensável. É aquilo que eu falei, viu, Yasmin? O anarquismo é aquele que não quer o poder do Estado sobre ele, quer todo mundo livre, sendo este considerado dispensável e até mesmo nocivo ao estabelecimento de uma autêntica comunidade humana. 2. Qualquer ataque ou afronta à ordem social estabelecida ou aos costumes reinantes, certo? Com base nessas informações, vamos marcar aqui. Eu vou pedir para Joãozinho ler as questões que melhor expressam a ideia contida na frase reproduzida aí. Anarquismo de pôr o mundo de cabeça para baixo. Lê aí para mim, João, A, B, C, D e E. Qual dessas aí, se é mais de uma, eu tenho que marcar. Certo. Aí é para eu ler as alternativas do professor. Vá? Oi, tô aqui. O uso de palavras com prefixo des deve ser evitado.
pois pode gerar muita desordem no mundo em que vivemos. B. O uso do prefixo des cria novos sentidos para as palavras. Por isso, esse prefixo deve ser empregado com cuidado para não produzir desordem. O prefixo des, ao se significar. O prefixo des, ao juntar-se às palavras, cria significados novos, ajuda a representar um mundo de outras formas, dando-lhe novos sentidos. D. As palavras com o prefixo des ajudam o usuário da língua a ver o mundo com outros olhos, muitas vezes ao contrário do que habitualmente é visto. E letra E. O uso do prefixo des cria palavras que só podem ser empregadas no mundo mágico de fantasia e da imaginação. Então, desses aí, qual se fosse a prova, você marcaria o uso do prefixo, deve ser evitado. O uso do prefixo cria novos sentidos. O prefixo, ao juntar-se a palavra, cria novos sentidos. As palavras com prefixo ajudam o usuário da língua a ver o mundo com outros olhos. O uso do prefixo cria palavras... Cria palavras que só podem ser empregadas em outro sentido. Deixa eu aqui falar com a mãe. Geralmente eu colocava a Bom, letra C. bom dia, mãe. Sim, o que é que tá vendo com a Andriele que a nota dela tá diminuindo, hein? Ela tá doente, tá passando alguma dificuldade, o que é que tá vendo? Uhum. 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 Foi, eu percebi, porque na de português ela tirou nota baixa. É. Uhum. É. Pronto, aí vamos. É, né? Aí vamos ver se. Eu sei. É, isso aí tá certo. Uhum. Aí eu liguei pra sua. Eu liguei pra sua mãe. Aí eu disse pra falar com ela, né? Que eu sabia que ela tava na casa da avó. Aí ela disse, não, tem que falar com a mãe e tal. Aí eu perguntei, ela disse, tá certo. É que eu mandei uma mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí será que ela tá no trabalho, mas assim que ela tiver uma folguinha ela lhe responde. Eu disse, então eu vou aguardar. Então vamos dar uma olhada nessa questão, pra ela não ficar com nota baixa assim nesse quarto bimestre, viu? Tá certo? Diga. As aulas presenciais voltaram para o sétimo e oitavo ano, mas a frequência do sétimo caiu. Aí parece que segunda-feira ela vai dizer o que é que vai acontecer tudinho, de toda forma. Aí assim, do sexto ano, só um ou dois que queria. Então ela disse que teria que ser 50% da turma. Então só um ou dois ficava inviável. Por isso que continuou online, viu? Uhum. Vamos organizar e qualquer coisa eu vou falando para a senhora, viu? Porque eu não quero que ela tire nota baixa não, viu? Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Certo.
É verdade. É. Viu? Aí era só isso. Aí eu pensei que ela tava doente, não sei o que, alguma coisa, mas nessa dificuldade a gente vai organizar para melhorar, viu? Tá certo? Tá, então um abraço, nada, tchau, bom trabalho. Pronto, voltei, já falei com a mãe. Aí, ó, então, pessoal, esse prefixo 10, você já sabe, né? Esse prefixo 10, ele tá em muitas palavras da língua portuguesa, desanimado, desanimado, desalentado. Tem muitas palavras que tem o 10. Hein? Desgastado. Desgastado, tudo isso aí. Aí nós sabemos que essa parte, nós vimos, né? Aí a gente tá certo. Aí nós Aí nós temos essa questão, certo? Desse prefixo 10 nas palavras, e a gente tem que organizar o que é que significa. Então nós temos, de acordo com o que ele está falando aí, que o prefixo 10, ele, ao juntar-se a outras palavras, ele cria ele cria novos significados, certo? Ajudando a representar o mundo de outras formas, dando novos sentidos. Aí, ó, o uso do prefixo 10, ele cria novos sentidos para tudo que tiver relacionado a novo sentido, a gente tem que ler a frase. E por isso esse prefixo deve ser empregado com cuidado para não produzir desordem. Aqui também, né? Aí as palavras com prefixo 10 ajudam o usuário da língua a ver o mundo com outros olhos, muitas vezes com o contrário do que habitualmente é visto. Então a gente tem a gente vê aí essas três respostas, viu? Então vamos aqui para as outras questões. O cronista fala de seu encantamento ao condicionário. Aí dá o dicionário onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O que pode significar essa frase? Essa frase significa o quê? Que no dicionário a gente pode encontrar vários significados, viu? No dicionário pode encontrar vários significados. E aí a gente sabe do que é. Que exemplo curioso o cronista apresenta para confirmar esse encantamento? O exemplo que ele dá aí é justamente a palavra namorar, né? O exemplo é namorar, que ele vai falar que é desnamorar. Ivone, tu já desnamorasse? Hã? Tu já namorasse na vida? Não? Joãozinho, chegou perto, foi? Não, professor, atualmente ela tá muito perto. Tá. Aí quando acaba o namoro, aí é desnamorar. A pessoa não tá namorando. Desnamorar não tá namorando, viu? Aí é o exemplo que ele fala aí. Então, quem namorou aí que não namora mais está desnamorado, certo? Que não namora mais. Ou o próprio O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro oportuno 10 ao lamentar num poema Louvação da Tarde, a pátria despatriada. O que é que significa a pátria despatriada? É que justamente não existe sentimento de patriotismo. Não existe sentimento de patriotismo. Ok? Aí, isso aí. Então, nós temos a última aqui da questão para a gente finalizar e voltar na próxima aula. Porque raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar
de nossas misérias públicas. Aí, de que maneira o cronista considera os fatos nacionais que o cercam? Isso aí é pessoal, viu? Pronto. Aí eu vou começar a aula com o 8º ano, que está mais atrasado. Aí vocês aguardem a aula de matemática, viu? Vocês tiveram aula de matemática já? Não, professor, tá estudando sobre isso. Ah, justamente, é agora a aula de matemática, viu? Agora? Não, agora não, 10 e 15, viu? 10 e 15. Depois da aula de matemática. Vai ser o quê? Aí depois é livre, vocês estão livres. Tá certo, mano. Pronto, então vocês podem sair, até a próxima aula com vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana, tchau.